Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Space Fiction. E no vídeo de hoje eu vou trazer um novo tipo de lista aqui pro canal, que vai ser de um personagem contra equipes, que é basicamente o que acontece em Invencível, quando o Omni-Man derrota a primeira formação dos Guardiões Globais, e por isso eu acredito que seja justo eu estrear esse quadro com ele. Então vamos para as considerações antes de irmos para as equipes. O Omni-Man considerado aqui vai ser o do final da HQ, onde ele está bem acima do nível planetário de poder, e ele é milhões a bilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Ah, e eu estou ignorando aqui os Power Scalings com outros personagens da Image, como o Supremo, porque por mais que ele tenha saído de igual para igual com ele, nas HQs de Invencível não tem nenhum feito que justifique uma escala direta de Viltrumitas pra gente capaz de tancar ataques equivalentes a supernovas e até segurar pesos universais, que é algo que acontece nas HQs do Supremo. Então, esse Power Scale eu considero inconsistente e por isso eu não vou considerar. Já sobre as equipes, em sua maioria elas são de outros universos e obras e tals, mas pode ou não ter uma da própria HQ de Invencível. Com isso deixado claro, vamos para a primeira equipe. E para ser justo, nós vamos analisar a equipe em qual o massacre do Nolan se baseia, a Liga da Justiça. Como eu falei, a Liga da Justiça é a equipe que os Guardiões se baseiam, então vamos começar por ela, mas indo direto ao ponto, não tem muito que o Omni-Man possa fazer contra eles, porque mesmo os membros mais fracos da equipe, como o Cyborg, por exemplo, já tem condição para arrebentar qualquer Viltrumita do universo. Porque é só vocês pararem para pensar, se o maluco bota para dormir lanternas capazes de tancar supernovas com um único disparo do canhão dele, o que o Victor não faria contra o Omni-Man. E a formação da liga que eu tô considerando aqui é a do início dos Novos 52, porque se eu não fizer essa restrição de época, o Omni-Man teria que lutar contra a Terra inteira, porque meio que cada super equipe do planeta é parte da Liga da Justiça. Então, para deixar claro, a formação que eu estou considerando aqui é composta pelo Superman, pelo Batman, pela Mulher Maravilha, pelo Flash Barry Allen, o Aquaman, o Lanterna Verde Hal Jordan e o Cyborg. E contra uma equipe dessas, não tem o que o Nolan possa fazer. O Esquadrão tem diversas formações de mais de um universo, inclusive, mas uma coisa é bem consistente em personagens como o Hyperion, que está sempre na equipe. E essa coisa é que ele sempre se mostra capaz de tentar ferir seres como Hulk, Thor, entre outros personagens que são pesos pesados da Marvel. Mas eu nem preciso falar muito sobre o nível dele, porque, cara, o Hyperion que eu tô considerando aqui simplesmente atrasou uma incursão entre dois universos se chocando. E mesmo depois desses dois universos colidirem, ele ainda permaneceu vivo. Então, simplesmente não tem o que o Omni-Man faça contra alguém desse nível. Ele vai bater, quebrar os braços sem nem tirar o Hyperion do lugar. Mas assim, se fosse um X1, ele provavelmente levaria alguns membros tipo o Blur, mas solar a equipe é realmente impossível. Bom, cara, ninguém em Boku no Hero tem a menor possibilidade de vencer o Nolan. E o motivo para isso é simples, uma esmagadora superioridade em todos os atributos físicos, já que o Nolan ultrapassa a velocidade da luz milhões de vezes no mínimo, e ele tem uma força física muito além do que seria um nível planetário comum. Isso enquanto a Liga dos Vilões tem como top tier o Shigaraki, que tem força para destruir países e uma velocidade de reação para reagir a ataques na velocidade da luz. Mas é só isso mesmo. Pode até ser que o Nolan não deu hit kill em todo mundo, porque como eu tô falando do Shigaraki aqui, ele poderia se regenerar, mas nada que uma sequência de socos não resolva. Ah, e só para deixar claro, o Shigaraki até teria como ferir o Nolan com o decaimento, mas ele não conseguiria fazer isso daqui porque ele não tem como relar pela diferença colossal de velocidade. Cara, é literalmente o Nolan sendo milhões a bilhões de vezes mais rápido que o Shigaraki consegue reagir. Então não tem nem conversa. A associação de heróis de One Punch Man que eu estou considerando aqui é no máximo dela, ou seja, estou considerando seres como Blast, Saitama e Tatsumaki. E de uma forma geral, o Saitama em si é o maior problema para o Nolan. Isso porque, apesar dele não ser tão rápido quanto, o careca é muito mais forte. Isso ao ponto de que, se o Saitama acertar qualquer soco no Nolan, é caixão e vela preta. Mas de resto, tirando o Blast, o Nolan realmente atropelaria com dificuldades mínimas. Isso porque, durante a Guerra Viltrumita, ele, o Tadeus e o Invencível foram capazes de destruir o planeta Viltrum, que possivelmente era maior do que a Terra. Tem algumas informações sobre isso no handbook. Mas enfim, depois disso eles foram massacrados pelo Craig e ficaram à beira da morte, já que o Craig inclusive matou o Tadeus e quase matou tanto o Mark quanto o Nolan num 2v1. E por causa disso eles ativaram a adaptação de seu sangue Viltrumita e ficaram mais fortes. Posteriormente, o Nolan teve uma segunda luta contra o Craig, onde outra vez ele perdeu, mas dessa vez ele já tinha sido melhor justamente pela adaptação. Ou seja, o Nolan do arco final
tem mais uma luta contra o Craig, tá muito além do nível que ele tinha no feito de destruir Vilka. Mas é como eu disse, do Saitama e do Blast ele não tem como passar por mais forte que ele tenha ficado depois dessas adaptações. Aqui eu também vou resumir porque o Nolan é superior em todos os atributos e o único que não poderia ser finalizado pelos golpes físicos dele é o Luffy. Mas tem uma coisa que o Omni-Man poderia fazer facilmente para lidar com ele, que é simplesmente jogar o Luffy no espaço e deixar ele se asfixiando. Isso é algo bem básico para heróis do universo de Invencível, porque aquilo foi mostrado pelo Mark e pelo Imortal. Na dúvida, manda pro espaço que a ameaça acaba. E mais uma vez, o ponto principal pro Nolan vencer aqui é a velocidade, porque ninguém em One Piece teria o que fazer para acompanhar ele. Então ele simplesmente iria debulhar todo mundo no Blitz. Mas me responde uma coisa, você já tá inscrito no canal? Como não, mano? Se você tá vendo esse vídeo até aqui, provavelmente você curte esse tipo de conteúdo. Então, mano, se inscreve aí e deixa seu feedback sobre esse vídeo. Toda semana tem um vídeo novo sobre esse universo nerd de quadrinhos, animes e etc. Então dá essa chance aí que eu boto fé que você não vai se arrepender. Mas enfim, bora voltar pro vídeo. Cara, a Grand Chase só perde em velocidade, quando seus membros mais fortes são capazes de destruir estrelas e eles são algumas vezes mais rápidos do que a velocidade da luz. Mas o que vira o jogo aqui são as habilidades da equipe, porque membros como o Sigheart podem reduzir todos os atributos do Nolan em 50% e outros como o Zero podem controlar a mente dele. Além disso, tem personagens como o Jin que pode refletir ou bloquear os ataques físicos e etc. Isso somado ao fato de serem quase 20 membros. E mesmo o mais fraco deles tem algum hacks efetivo que funciona de uma maneira passiva para enfraquecer os adversários dele, enquanto os mais fortes têm poder para deitar o Nolan se acertar um único golpe. O que demoraria por causa da velocidade, mas cedo ou tarde acertaria. Porque imagine esse cenário aqui, a maior parte da equipe reduz o nível do Nolan em 50% passivamente aos poucos, então ele vai ficando mais lento. Em algum momento ele fica mais lento do que todo mundo, e nessa, meu amigo, é alguém como a Ray, por exemplo, criando um buraco negro e jogando contra o Nolan nerfado ao ponto de não conseguir se mover rápido o suficiente para escapar, e é fim de jogo. Embora o Naruto e o Sasuke tenham níveis planetários, eles são bem mais lentos do que o Omni-Man, o que faria com que se fosse num confronto direto, o Nolan poderia acertar e nocautear eles. Mas tem algo que permitiria o time 7 contornar esse abismo de velocidade, que é a capacidade de criar clones do Naruto. Porque isso seria útil para permitir que o Naruto acertasse alguns golpes na base dos números mesmo. Isso com o Sasuke ajudando, se teletransportando, tentando atingir o Omni-Man, ou até usando um Susanoo só para tomar porrada e ganhar tempo. E eu nem vou falar da Sakura aqui, porque em briga de cachorro grande, ela e nada é a mesma coisa. Sendo assim, ao meu ver tem dois cenários possíveis para essa luta, e eles são os mais prováveis. O primeiro é que o Nolan dá Blitz e ele finaliza todos os membros do time 7, e o segundo é o Naruto durar tempo suficiente para criar diversos clones e utilizar para vencer usando uma quantidade absurda de Rasen Shurikens para cortar o Omni-Man a nível celular, ou outros jutsus ao mesmo tempo para assim acertar o Omni-Man e vencer na base da negação de durabilidade. E é por isso que eu considero que essa batalha é um pouco variável no resultado, porque se fosse sozinho, qualquer membro do time 7 seria massacrado, mas com um se usando de escudo para defender o outro, já são outros 500 porque abre uma possibilidade deles ganharem. O time do universo 7, os Guerreiros Z, são superiores ao Nolan em tudo. Os três mais fortes entre eles, o Goku, o Gohan e o Vegeta, por exemplo, teriam dificuldades nulas para lidar com o Omni-Man. Porque cá entre nós, os caras podem destruir universos lutando e são muito mais rápidos do que ele. Então não tem nada que o Nolan possa fazer. O único recurso que ele teria aqui seria tentar levar a luta para o espaço e contar com o fator respiração, levar alguns deles dessa para uma melhor. Mas primeiro que o Nolan não teria esse tipo de informação, então não é muito realista ele pensar nisso. Segundo que por ser mais lento isso já estaria fora de cogitação, porque ele não conseguiria dar blitz em nenhum deles. E terceiro porque mesmo que ele conseguisse fazer isso com a maioria, porque eles precisam respirar, ainda assim teria o Majin Buu que, cara, simplesmente iria espancar ele em qualquer cenário porque não precisa de oxigênio. Então de uma forma geral, não tem nada que o Omni-Man possa fazer. Sendo sincero, eu tenho minhas dúvidas se ele sequer daria a luta contra alguém desse time, mesmo individualmente. Bom, falando dos 7 pecados, ninguém na equipe tem velocidade para enfrentar o Nolan, mas ao menos os dois mais fortes. Ah, e vale lembrar que aqui eu estou considerando a equipe no auge, que é quando o Scanor ainda estava vivo. Enfim, ao menos os dois mais fortes, o Scanor e o Meliodas, teriam condição física para sobreviver a alguns golpes do Omni-Man. E caso eles conseguissem acertar, seriam capazes de ferir ele. Então eles poderiam tentar segurar a luta tomando pancada, enquanto o resto da equipe tenta vencer na base dos hacks. Com a mais versátil sendo a Merlin, que poderia tentar, por exemplo, criar um cubo perfeito, porque assim ela conseguiria limitar os movimentos do Nolan e por consequência diminuir a velocidade de voo dele, apesar de que os reflexos dele estão na mesma escala, então acertar ele diretamente provavelmente não rolaria.
mas só dele não poder voar livremente para dar blitz já ajudaria muito. Num geral, eu vejo dois cenários aqui também. No primeiro, o Omni-Man venceria todos os pecados abusando da vantagem de velocidade e metralhando todo mundo de soco. E no segundo, o Meliodas e o Escanor vão tancar até que os pecados possam vencer, sendo com alguma magia da Merlin, seja com a chama infernal do Meliodas, ou etc. E só deles poderem acertar algum golpe assim, eu já vejo a capacidade de nocautear o Nolan. Então nessa luta o resultado também pode variar. E pra fechar, essa formação dos Guardiões é realmente bem mais poderosa do que a anterior, mas o único membro da equipe que seria capaz de resistir a algum tempo de luta contra o Omni-Man seria o Bulletproof, que ele já resistiu a golpes de outros Viltrumitas, mas o problema é que fica só nisso mesmo, ele é apenas resistente, a força física dele tá bem longe de ser o suficiente para derrotar o Nolan. E é aquilo, cara, a habilidade de combate, simplesmente o Nolan engole ele. Quanto aos outros membros como o Imortal, por exemplo, eles não dão nem pro cheiro. Mas e aí, o que achou dos resultados? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu vou ler e, se possível, responder. Mas por hoje é só. Gostou desse formato de vídeo? Então comenta aí quais outros personagens vocês querem ver enfrentando várias equipes da ficção. Qualquer coisa eu faço um vídeo sobre esse personagem, beleza? Mas enfim, é isso aí e falou!